aqui a fazer esse live com o coração partido, com o coração roto, com o coração magoado. Epá, com vontade de fazer tudo mais alguma coisa. Mas infelizmente tenho a certeza absoluta que é impossível que nós consigamos transformar Angola de forma individual. É impossível. É impossível. Antes de eu entrar na temática, vocês conseguem ver por aí no título que eu supostamente desenhei e criei, baseando-me especificamente com aquilo que são os últimos acontecimentos de Angola. Eu acredito no contexto em que nos encontramos, à procura da abertura de mente de todos nós, é a única fonte que nós temos de informação. Eu acho que vai se tornar viral, não é? Deparei-me agora com um vídeo, acredito aquilo ser nas imediações dos Kwanza ou de uma praça que está no município do Kazenga, no bairro hoje ainda, se não estou em erro, se ainda não mudaram essas denominações, onde um senhor, jovem ou whatever quem for, forte ou gordo, dispara a queima-roupa a uma outra pessoa, não é? Indefesa ou indefeso, não é? 2 vezes, ao ponto de matar esta figura, pessoa. E não é novidade para nós. Eu, há meio século e meio, eu venho vendo desde criança pessoas a serem assassinadas, não é? Pela estrutura administrativa do nosso país, que é o MPLA, enquanto criança, há 49, 48, 50 anos atrás, 51 anos, 50 anos e meio atrás, nós, ou as pessoas da minha geração, víamos um grupo denominado DENIC, ou está no nível do famoso SIC, não é? Vinham para as comunidades por intermédio das supostas investigações, acabavam por encontrar pessoas, por qualquer eventualidade, em função das pressões sociais, ele procurou, ou eles procuravam, fontes alternativas de subsistência e acabaram por hoje serem assassinadas, ou eram assassinados no momento. Nós, inocentes e formatados pelo Partido Único, pela visão rústica daquilo que eram os ideais, não é, passados por nós, pelo MPLA, batíamos palmas enquanto criança. Atenção, criança, poderíamos ter aí 5, 6, 7, e eu fui crescendo a ver aquilo, não é? Normalizei aquilo, acredito eu, até os meus 20 e poucos anos, não é? Até quando eu, pessoalmente, não é? Confortável financeiramente, estabilizado com um trabalho num local, não é? Que é muito cobiçado hoje, e no passado foi muito mais cobiçado ainda, não é? Que era o Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, onde eu trabalhei por volta de, acho, 7 ou 8 anos, se não estou em erro. Quando eu saísse do trabalho e fosse para a minha área, o Kazenga, bairro hoje ainda, não é?
era uma unidade, não há de conflitos, porque o Kazenga, bairro hoje ainda representava e foi taxativamente carimbado como o bairro periférico mais perigoso de Angola. E com aquela lavagem cerebral nós reproduzíamos e o medo sistemático carregávamos conosco, mesmo aquilo não rimando com a realidade, porque lá vivíamos e percebíamos de quando às vezes as pessoas que eventualmente tivessem ou pudessem ter aquelas ações e atitudes, não é? Eles, sem absolutamente nenhuma alternativa, preferiam viver alguns meses das suas vidas para meter em prática, não é, aquilo que eles viam na televisão publicada pelo próprio MPLA, que não rimava com a nossa realidade. Estou a falar das novelas, os filmes, e filmes não eram assim muito vulgar as pessoas verem, não é? E esses jovens iam procurar fonte de subsistência, muitos para ajudar as suas famílias, outros para aparecer, porque a fase em que os mesmos cresciam e viam-se com os filhos dessas pessoas que hoje estão a dar sequência a esta visão no nosso país, viviam. Era uma diferença abismal. E eu estou a dizer isso, estou a chamar a atenção para esse pessoal daqui, não é? Das diásporas, os angolanos que saíram especificamente, não é? De Angola e foram à procura de condições organizadas de vida nos 4 cantos do mundo, que se encontram silenciosos. Deparei também com uma morte que há especulações, acredito ser ainda, de um jovem que faleceu em Portugal, que ele foi envenenado. É apenas uma especulação, não estou aqui a precisar, estou-me a basear especificamente nas informações que estão a rodear nas redes sociais. E eu acredito que até o momento o MPLA está a conseguir marcar passos ao sabor dos mesmos, porque quando eu me deparo especificamente com as redes sociais, até as pessoas que vivem fora de Angola, essas pessoas conhecem 2 realidades completamente diferentes, não é? Sendo família de pessoas que fazem parte, não é, da estrutura ou não, porque também eu sou e todos nós crescemos no lado, não é, da moeda em que a mentira morava por cento, que é no lado do MPLA. Mas hoje temos a realidade, não é, completamente diferente daquilo que era a nossa infância. E podemos desconstruir o que está a acontecer em Angola. É novo para as pessoas, não é, as mais jovens, aqueles que nasceram, não é, em 2000 para diante, ou nos anos 90, ou nos fins dos anos 90, que não conheceram especificamente aquilo que o MPLA é, não é? Porque não era, continua a ser o mesmo MPLA, algumas personagens a entrarem no sistema, mas nada de novo, não é? Encontramos aí no MPLA. Baseando-se nessa lógica, meus irmãos, Gai Duarte, muito boa tarde, obrigado. Dói-me no coração ver especificamente os nossos irmãos conterrâneos que vivem nos 4 cantos desse mundo, saindo, não é, do continente berço, especificamente da Angola, a tentarem ofuscar a realidade do nosso país. No fim de semana agora, aqui na Inglaterra, no Reino Unido, especificamente na província de Manchester, um emblemático jovem senhora
atleta de futebol, não adianta aqui mencionar o nome do próprio, porque o objetivo não é o mesmo, não é só para vocês terem referência, mas foi dentro da comunidade aqui inglesa, ou da comunidade angolana na Inglaterra, foi a diversão que teve especificamente um impacto massivo, onde então jovens senhores saíram de Londres, não é, para Manchester, muitos conscientes, outros inocentes a simples convite, e por amor ao futebol, não há, assim se fizeram chegar até Manchester. Eu, variedíssimas vezes, fui convidado por pessoas singulares, não é, amigos, para que eu fosse especificamente para Manchester, não é, que felizmente já me encontrava num determinado local a conviver com algumas amizades, não é? E que impossibilitou com que eu não fosse para este local, visto que eu vivo próximo de Manchester. Mas, angolanos, o que é que isso tem a ver com as situações do país? Eu estou a falar de pessoas que têm meio século de vida, ou viveram, não é, 50 anos, estão acima dos 50 anos. Eu estou a falar com pessoas que estão aí a aproximar-se, não é, ao meio século, estão com 49, 48, 47 anos. E são essas pessoas que movimentaram-se, não é, de uma província para outra, para ir especificamente, divertirem-se, não é? Que não tem nada absolutamente com essa ação e atitude. Mas quando essas pessoas lá chegaram, quando chegaram em Manchester, não é, a fazerem a sua compatibilidade, que supostamente poderia ser amistosa, não é? Acabamos por ter fotografias, informações, não é? Que as pessoas que lá estavam, nas plateias, tinham todos com eles uma camisola, não é? Que representava especificamente o MPLA. Ou seja, a camisola com as cores da bandeira do MPLA. Todos nós sabemos que existe semelhança com a nossa bandeira, mas a bandeira do MPLA é conhecida porque leva apenas uma estrela, não é? Em qualquer canto do corpo ou da camisola em que estiver. Muitos, com certeza, utilizaram aquela camisola de forma inocente, uns conscientes, mas é visível, dentro e fora de Angola, todos os símbolos do MPLA é visível hoje ser identificados ou conhecidos. Então, de forma direita ou indireita, todos os angolanos ausentes especificamente de Angola, quando fazem parte a qualquer uma estrutura ou uma visão que usam a estrutura administrativa de Angola para legitimar a nossa angolanidade, que no ponto de vista prático não rima com a realidade, você está a fazer parte, não é, do assassinato que aconteceu agora, não é, em Angola, desse jovem que foi baleado em asta pública, com uma porrada de miúdos, crianças, jovens, a verem aquilo, o que vai tornar também normal para esses miúdos, essas crianças, não é? Independentemente o que a pessoa poderá, ou deveria, ou faz. Não existe no famoso livro das leis do MPLA um versículo, um capítulo, uma página que legitima, que superioriza, não é? Onde plasmado se encontra a legalização da morte de qualquer um cidadão ou ser humano. Por contrário, até os estatutos
do MPLA, que eu conheço e tenho comigo, não é? E leio sempre que posso, nas primeiras páginas, dizem os mesmos que temos que respeitar a vida humana de qualquer um cidadão. O que não se compreende é a sequência dos 50 anos consecutivos do MPLA matar pessoas e autoproclamarem-se que estas pessoas são bandidas, roubaram, fizeram, desfizeram, mataram, ou no percurso do seu cotidiano ter um acidente, matar uma outra figura. Nada disso legitima a morte, não é? Ou a ação de qualquer um cidadão matando uma outra pessoa, meus irmãos. Mas o MPLA legitima isso há anos. Como disse, há 50 anos que eu fui crescendo vendo essas ações arbitrárias. Isso corrói o meu coração. E ainda parece uma porrada de pessoas adultas, da minha faixa etária, adultos meus, que vêm justificar, legitimar, superiorizar aquela ação. Pelo facto do Joaquim ou Antônio ou o malogrado, não é? Roubar, matar, não é? Assassinar, ou por qualquer eventualidade, ter um conflito por qualquer motivo com alguém, isso legitima com que as pessoas superiorizam e enaltecem, não é? Essas mortes arbitrárias no nosso país. Enquanto silencioso ficarmos, o que vai acontecer em Angola é, sem sombra de dúvida, a legitimação dessa ação. Enquanto calados ficarmos, quando eu me refiro calado, não é falar quando as coisas acontecem, somente é educar as pessoas, reeducarmos as pessoas, as gerações, a mudarem de comportamento, porque o MPLA vende doutrinas nas comunidades, infiltrando milícias, e essas milícias agem de uma forma desenhada ou doutrinada do MPLA para que aquela comunidade se comporta como as mesmas milícias, e quando aquela ação se tornar normal neste ou aquele bairro periférico, nós acabamos por ver ações instantâneas, não é? Ao sabor especificamente do famoso MPLA, quando haver situações, não é? Em que o próprio povo, na verdade não é o povo, as pessoas, não é? Compactuam com esta ou aquela visão. Simone da Cunha, muito obrigado. Bispo Bunga, estamos juntos, obrigado, boa tarde. Partilhem mesmo, se possível, for este live. Bom, manos, nós estamos a ver Angola decair a porcento. Eliseu da Cruz, boa tarde. Nós estamos a ver Angola decair a porcento. Nós, fora da Angola, as diásporas angolanas, não é? Quando são representadas apenas por 5, 7, 8 pessoas, não é? Que autoproclamam-se como responsáveis do descontentamento, do sofrimento do povo angolano, e o restante das pessoas, não é? Que saíram por motivos semelhantes, não é? À procura de condições organizadas de vida, se manterem calados. Meus irmãos, vai haver um momento que nós vamos nos matar entre nós. Maria Godinho, muito boa tarde, obrigado. É necessário que começamos a prestar atenção a esses aspectos, meus irmãos. Nossas irmãs que vivem fora de Angola,
os conflitos sociais nas comunidades em que vivemos não são criadas, não é? Porque entrou o partido do país em que vivemos. Vou meter isso em miúdos. Nós temos reclamações das nossas irmãs. Não é? Paulo Polite, thank you, appreciate. Thank you very much. Fábio Polite, thank you. Frederico, estamos juntos. Os problemas sociais nas comunidades, não é? À volta das diásporas angolanas e não só, não são criados pelos países em que nós vivemos. O MPLA tem as mãos invisíveis para distrair-nos. Hoje, tínhamos todos que começar a falar, não é? Da maior reunião das nações no mundo. Eu, graças a Deus, tenho um contacto com as outras nações, não é? Africanas, nossos irmãos que cá vivem, e é bonito vermos, não é? Que a CPLP, que são os ditos países que falam português, não fazem parte, conta-se nos dedos uma ou duas pessoas que opinam. E não criamos debates, não criamos conversas para nós compreendermos o fenômeno que está a acontecer na nossa África. É triste nós pararmos com essas mortes todas em Angola, não é? Metermos 80 mil pessoas, 50 mil pessoas, 30 mil pessoas a acompanhar o C4 Pedro, a falar porcaria, a acompanhar essas figuras publicadas do MPLA falarem porcarias, a contrapor uma ação, não é? Que está a acontecer por iniciativa de jovens à volta deste universo afora. Isto é triste. Caio, muito obrigado. Boa tarde. Eddie Fox, estamos juntos. Valeu. Eu não acredito que nós estamos nesse vazio autêntico. Eu vi, Caio, vi. Já acabei de fazer aqui menção na introdução. É triste, meus irmãos. As pessoas estão a perceber-se que vai acontecer uma manifestação em Portugal. Ninguém, mas absolutamente ninguém se revê com, mesmo que tu não fores ou não tiveres possibilidade de ir, a partilha tua é super interessante, é mais do que importante, é uma grande contribuição. Estás moralmente a fazer parte da campanha de emancipação. Felipe Antônio, boa tarde. Então nós não podemos ficar aqui feito palhaços franceses, a enfeitar bares, a enfeitar restaurantes, a enfeitarem festas, a ficarem a fazer exposições, não é, em restaurantes, a apresentar as vossas comidas, que é normal vocês fazerem isso, mas fazem quando vocês estiverem a transmitir em paralelo uma mensagem. Porque uma pessoa em Angola vos ver, não é, vocês a fazer as vossas exposições com sacrifício vosso, individual, essa pessoa cria rancor, essa pessoa cria neura. Não por má fé, é por ele não ter as oportunidades que você procurou para teres. Quando tu não transmitir a mensagem da tua realidade, a pessoa que está em Angola, tarde ou cedo, se haver um contacto possível consigo, quando tu lá fores passear para ver as tuas famílias, ver os teus amigos, ver o teu país, ver a tua casa que você investiu, construiu com todo o sacrifício, esta pessoa vai ser o potencial, ou a potencial, não é pessoa que te possa maltratar, te possa matar. Porque nós não temos estado a conversar, hoje temos uma fonte organizada de informação que credibiliza-nos. Porque os meios convencionais, controlados especificamente pelo MPLA, não são credíveis. Quando vimos o Ernesto Bartolomeu, sabemos que vamos receber mentiras. Então, é importante que nós começamos a desconstruir esses conceitos e começamos a criar a narrativa. Quando eu me refiro à narrativa, o que fica na moda nas redes sociais tem que ser o que nós falamos. E o MPLA tem que seguir. E quando eu me refiro ao MPLA, o Ernesto Bartolomeu, essas figuras publicadas que vocês veem, porque C4 Pedro, essa porcaria dos músicos de cu duro, não é?
que não fazem patavina nenhuma. Essas pessoas têm que ser, não é, ignoradas, meus irmãos. Senão, olha, vocês não estão isentos de morrer conforme morreu esse jovem que foi assassinado hoje. Mesmo aqui, não é? Se aquilo for um fato que aconteceu em Portugal, do jovem que foi envenenado, conforme está a se expandir aí a mensagem, nós não estamos isentos disso. E essa é uma prática que o próprio MPLA incute nas comunidades para nós matarmos uns dos outros, sem absolutamente nenhuma necessidade. Porque todos nós estamos aqui, não é, à procura de condições organizadas para trabalhar, para viver, para sobreviver, mas com esforço próprio. Então não pode ouvir uma outra figura que venha meter o veneno, porque o MPLA mandou meter o veneno. Não estou aqui a dizer que foi o caso desse jovem, atenção. Não é. Porque aprendeu que tem que se fazer isso. Não pode existir isso, meus irmãos. Obrigado, Ed Fox. Nós não podemos ficar presos nessa ditadura, meus irmãos. Vocês não podem começar a inflamar, não é? A encher, a fazer plateia, não é? As páginas, não é? De influenciadores digitais que vendem memes, que vendem futilidade, que expandem distrações. E vocês não precisam intermediário para identificá-los, eles são conhecidos. Como é que é possível, não é? Uma das maiores manifestações do mundo. O que acontece na África, quem toma decisões são 5 países, chama-se P5. Vão no Google em tempo real agora, vão no Google, metem o que é o P5. O P5 é nada mais, nada menos do que a Rússia, aqui a UK, o Reino Unido, os Estados Unidos da América, a China, não é? E a França, acredito que são esses 5 países. Eles, não é? Quando vocês veem o João Manuel Gonçalves Lourenço ir para as Nações Unidas, não está a tomar decisão para Angola. Não tem poder, não tem testículos para tomar decisão para a África. Isso não estou aqui a inventar, meus irmãos, não é uma invenção minha. Façam um trabalho de casa. Vão para o Google, metam as informações para vocês perceberem o que é que são as Nações Unidas, meus irmãos. E dentro das Nações Unidas, há anos que a África, eu não estou a falar Angola, estou a falar a África, não é? Vem lutando para ter assento, para ter cadeira, para ter um espaço lá. Guess what? Sem sucesso. Não têm, nunca têm. Como é que vão representar o nosso país? Ou o nosso continente? Se um jovem, não é, do periférico bairro nosso, não perceber, não é? Esse é um eventual matador do MPLA contra você que está na diáspora, contra nós que estamos nas diáspora, porque ele é uma figura que está apenas a ser usada ludibriadamente para confundir as opiniões e separar as pessoas. Isso facilita com que o MPLA marque passos. Então, quando vocês virem pessoas, por exemplo, a fazerem ataques ao jovem senhor Gangsta, vocês precisam se manifestar, não precisam gostar do Gangsta, não precisam querer conhecer o Gangsta, não precisam, quer dizer, saber de que proveniência o Gangsta vem. É uma obrigação de cada um de nós, moral, de protegermos essa pessoa. Estão a entender? Campi Capital, thank you, obrigado. Então, se nós ficarmos presos, não é? Nessas rinchas, nesses conflitos desnecessários, não é? Que na minha opinião, acredito ser especificamente o vazio cheio que nos separa a porcento, não é? Nós não vamos a sítio nenhum. É inadmissível que uma oportunidade que nós temos agora de fazermos confusão pela primeira vez, não é? Nos Estados Unidos da América, não é? As figuras públicas publicadas pelo próprio MPLA não se manifestam. Está bonito. E aquelas figuras que tinham vozes,
que autoproclamavam-se como neutros e inocentes, ou seja, que não compactuavam nem com a oposição, nem com o regime, encontram-se calados e silenciosos. Os ditos, não é, alunos de direito, que seria uma praça, não é, de diálogo dos mesmos, encontram-se dispersos. A própria estrutura, não é, de consciencialização da nossa Angola diversificada, estão todos calados, não percebem o que significa dizer a famosa nação ou Nações Unidas. É normal, isso não é burrice. Mas você ignorar o conhecimento por opção própria, isto é burrice. Hoje, ser burro é opinião, é opção própria. Não é preciso irmos para a universidade para que nós saibamos como se comportar, onde se comportar e como devemos automaticamente incutir no nosso subconsciente o que nós lemos. Porque nem tudo que está escrito, não é? Por mais pensólogos que essas pessoas foram publicadas em serem, tem que entrar na nossa mente e nós exteriorizarmos com precisão como se fosse a verdade. Você tem que ter o poder individual de fazer a sua exposição na tua perspectiva e compreensão. E aí vamos nos encontrar em algum sítio, meus irmãos. A vida não é matemática, onde 1 mais 1 é igual a 2. E mesmo a própria matemática, existe, não é, algumas lacunas em função daquilo que foi a passagem, não é, vinda da África, que ainda está a ser repensada e reconstruída. Então, por que é que nós vamos, não é, ter uma vida ou se comportar com a nossa vida como se nós estivéssemos especificamente, não é, numa visão semelhante? Se há diversificação, conforme um Ngana Zamba nos fez ou Deus nos fez. Então, meus irmãos, vamos acordar. São muitas mortes, meus irmãos. É demais. E o mais engraçado, as figuras célebres, falei-vos aqui há bem pouco tempo, não é? Desta figura que vive cá na Inglaterra, né, especificamente em Manchester, que criou, não é, uma aproximação de jovens para jogarem o futebol, mas fazerem promoção ou propaganda, não é, do próprio MPLA. Isto é grave. Se nós não prestarmos atenção, Eddie Fox, valeu, thank you. Se nós não prestarmos atenção a esta visão, não é, nós não vamos a sítio nenhum. José Civela, boa tarde. Edna Luís Santos, boa tarde. Tilson Lemos, boa tarde. Então, é preciso que nós começamos a prestar atenção a esse aspecto, meus irmãos. Vamos chamar a atenção, não é, à nação, sem influências de partidos políticos, quer seja da oposição, quer seja da situação e quer seja os partidecos, meus irmãos. Por quê? Quer seja a UNITA, o maior partido da oposição, eles podem ter o maior objetivo, não é, de mudar o quadro da Angola. Baseando-se com as limitações das Nações Unidas, não é, eles têm poder de descredibilizar a UNITA. Descredibilizando a UNITA, não é, legitima especificamente o MPLA. E isso já aconteceu no passado. Dr. Jonas Malheiro Savimbe, quando fazia exposições dizendo o que seria Angola, não é, na governação do próprio, não é, automaticamente os que ouviram aquilo, não é, ramificaram a mensagem a essas estruturas das Nações Unidas e descredibilizaram. Deve que se fazer um trabalho para poder reativar, não é, e revitalizar especificamente a UNITA. Não é culpa da UNITA e nunca será. Nunca terás poder de decisão quando não estiveres nessa cadeira. Então, jogando as regras da famosa democracia, não é? É necessário que nós estejamos presos nessa rotatividade de círculos de eleições
não é? Onde há legitimação daquele grupo que o Ocidente quer em função daquilo que foi os contratos bilaterais entre essas organizações. Então, João Manuel Gonçalves Lourenço não tem absolutamente nenhum poder com a própria organização dele, que é o MPLA, não é? Em tomar qualquer decisão dentro das estruturas das Nações Unidas, por nós, ao nosso sabor, ou mesmo para a África, não é? Porque ele, como líder da África, não é, cometeu a maior burrada do universo, porque ele tinha que seguir a agenda dos mesmos, não é? Dizendo que o Ibrahim Traoré é um erro. No ponto de vista teórico e a formação acadêmica, não é? Que nós temos estado a ver, não é? Os vossos supostos pensólogos, como os Carlos Feijós, não é? E outras figuras que vocês veem. É um crime, ou seja, é um crime e é errado o que aconteceu ou que está a acontecer em tempo real, não é? No Burkina Faso, no Níger, em Mali. A transformação da vida das pessoas na África, não é? Dentro do sistema acadêmico universal gerido pelo famoso Ocidente, as transformações de evolução dentro do nosso continente é erro. Nós termos boa vida na África não é certidão de óbito para o Ocidente. Metendo aqui em miúdos. Então, se nós de forma cega ficarmos estáticos com as estruturas administrativas e com o sistema, não é, que nós temos de um semi ou da semidemocracia, não é, e automaticamente do comunismo, porque o MPLA comprou o comunismo e a democracia, e aí vai aparecer uma portada de irmãos que têm estado a me perguntar sempre: Angolano, você fala à toa, pá, você é burro da merda, como é assim? Comprou a democracia e comprou o comunismo. Vou explicar. Eu escrevi aqui, e esse é um texto que vem especificamente dos nossos irmãos que estão dentro, né, da própria organização. Isso não é algo específico ou exclusivo. Cada um de nós pode ir no Google, vai encontrar variedíssimas informações vindas da África, na perspectiva da China, na perspectiva de qualquer um continente, porque todos estão inclinados ali. O que sair ali em termos de decisão vai refletir nas nossas vidas, não é? Ou na vida dos nossos filhos, porque eles aplicam as coisas, não é? Em 5, em 10 anos é que aquilo vamos começar a sentir. Já tomaram uma decisão no passado. Aqui tem um sítio. Vou ler em inglês, porque sei muita gente que está aqui, que me seguem também em inglês, mas vou traduzir depois em português. The USA, quer dizer, os Estados Unidos da América, a China, que é a China, and a Rússia, que é a Rússia nesse caso, ou Russia, whatever you want to call, don't see eye to eye on many issues. Eu estou a dizer, os Estados Unidos da América, eu estou a dizer, não, acabei de ler, os Estados Unidos da América, a China e a Rússia, eles não veem-se, não é, olho a olho, mano a mano, em muitos assuntos ou muitos problemas. Mas, but, there is one thing they all agreed upon. Tem uma coisa que eles compactuam, uma coisa que eles unem-se, não é? Que é especificamente isso, as Nações Unidas. Estão a entender? No ponto, o que nós aprendemos, não é? A Rússia, não é? Tem uma parte da África. A China está a entrar com a sua parte da África. Os Estados Unidos da América e a Europa têm uma boa parte da África. Não é? Baseando-se nessa lógica, independentemente do conflito que existe entre a China, não é? Entre a Rússia, não é? A Europa e a América, eles, na visão das Nações Unidas, eles compactuam, eles entram em conexão. O que é que isso nos quer dizer? A Rússia, como está a afrontar, não é? A dita potência dentro do famosíssimo universo, não é? Das nações. Então, qualquer ação que ocorrer aqui, não é? É o consentimento da Rússia, é o consentimento da China, é o consentimento do Reino Unido, da França e os Estados Unidos da América. Esse é o P5. Vão meter no próprio audio caller. Vão meter no Google, metem o que é o P5. 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 São os 5 países que controlam o poder das Nações Unidas. Por isso que é importante
não é? E essa repercussão que estamos a ver de memes vindo do gabinete de ação psicológica, e nós estamos a seguir tipo burros, pensando que quer dizer, é engraçado, é o breve. Não, o MPLA está a fazer aquilo intencionalmente, porque não quer que haja repercussões naquilo que poderá ser a intervenção de alguns irmãos que poderão estar à frente, não é, do edifício das Nações Unidas nos Estados Unidos da América, especificamente em New York. Dizia eu então aqui, né? They are all in favor of the African continent getting one way to another. Eles estão todos conectados com relação à visão dos próprios africanos, não é? De alguma forma ou a outra. Mas tem um sistema. The United Nations, they don't have any kind of system for Africa. As Nações Unidas, não é? Não permitem, não é, que o famosíssimo berço continente tenha apenas um sítio, um assento. Quer dizer, todas as pessoas que vocês estão a ver, dos 54, 54 não digo mais, porque tem 6 países que não estão que estão a se distanciar disso. Dos 50 países, vamos falar assim, dos 50 países que vão indo para os Estados Unidos da América, sentar de anos, 6 anos, entre anos, não é? Não estão especificamente a ir fazer nada. Primeiro, estão a gastar dinheiro, vão dar opiniões, não é? Especificamente para confundir a opinião pública mundial, não é? Vão apenas para ouvir, calar e tirarem fotografias, não é? É a única... Atenção, isso que eu estou a dizer para vocês não são coisas que vêm de mim. São quadros, não é? De países africanos que geriram a própria África dizer. Falando do Ruanda, fala uma coisa no país dele ou na África, quando vai para esse país, quando vai para as Nações Unidas, fica quietinho, não é? O que você ouve o presidente de Ruanda falar, não é? Parece que ele está contra o famoso Estados Unidos da América ou contra a Europa. Quando ele vai para o biquinho cala. As únicas figuras que fizeram ressonância dentro das Nações Unidas, chama-se, do nosso tempo, chama-se Muammar Gaddafi, não é? Que infelizmente já não faz parte dos vivos, e uma das motivações foi essa, em poder dar a legitimidade aos africanos. Segundo foi especificamente o Roberto Mugabe, do Zimbábue. São figuras que falavam com precisão dentro das Nações Unidas. O próprio branco, a Europa toda, enchia a sala para ver o que ele vai dizer. Os meios de comunicação convencionais internacionais ficavam com as lamparinas todas no Mugabe ou no Gaddafi quando eles pudessem falar. Guess what? João Manuel Gonçalves Lourenço, não é? Está nas salas vazias. As exposições do mesmo não têm credibilidade, porque ele depende das estruturas administrativas, não é? Ocidentais, especificamente do FMI, não é? E as outras empresas que vocês devem conhecer que ele está a fazer parte. Algo que no passado o José Eduardo Santos não tinha feito. O MPLA está em parafuso, meus irmãos. Wildon Eduardo, yeah, exactly, Gran Mugabe. Estão a entender? Então, se nós ficarmos nesse vazio dos memes que o Gabinete de Ação Psicológica está a conseguir meter nas redes sociais, e eu vejo pessoas com 50 anos, com 48 anos, é que estão a partilhar, que estão naquele movimento. Está bem, você é do MPLA, mas você não pode ser o burro o suficiente, não é? Para você, é para analisar. Como é que você vai partilhar uma porcaria esses músicos que estão aí a fazer campanha para poder impedir as manifestações? Pessoas a se engraçarem com o que o rei Helder está a fazer, aquela porcaria, vocês não estão a entender. 1000 almas, 1000 pessoas, 5000 pessoas, 10.000 pessoas, mesmo que você está lá por fã ou só está lá para brincar e está a partilhar aquilo, você é parte do problema. Nós não podemos dar ou ver o rei Helder a fazer exposições públicas, verbais, não é? A descredibilizar especificamente a manifestação dos Estados Unidos da América. Não é? Ou de Portugal, que vai acontecer no dia 27. E nós estamos lá a rir. Esse gajo é engraçado, esse gajo é funny. Não! Nós temos que bombardear o próprio com mensagens de chamada de atenção, porque nós estamos a ser igual a ela.
Vocês não podem partilhar o que do Rei Helder. Isso é a maior estupidez que... Epa, manos, nós estamos... Epa, esse é a maior... Eu não entendo, mano. Eu não entendo. E muita gente que está a fazer esses enchimentos são pessoas que passam mal. São pessoas que sofrem. O Rei Helder está a fazer um trabalho para ele comer, para ele se alimentar. Vocês, eu, nós, burro que somos, estamos a publicar aquilo, ou estamos a rir naquela porcaria, não é? Ele está a ser pago. Quanto mais pessoas veem o Rei Helder a ser estúpido, e você lá como plateia, está a estupidificar as 80 mil pessoas, 50 mil pessoas, 100 mil pessoas que o seguem. E nós não podemos ficar nessa estupidez, manos. Só para vocês terem noção, o quão estúpido nós somos, e atenção, eu estou a falar de estúpidos formados, com formação acadêmica. Eu estava a ver uma exposição de alguém que já não vem à mente. 57 mil pessoas, vou lhe dizer, contam 100 vezes, 10 vezes, vai fazer 1000. Contam 100 pessoas, 10 vezes, faz 1000. Agora você conta essas 100 pessoas que você contou 10 vezes, não é? E que deu 1000, conta o 1000 pessoas 57 vezes. Este é o número, não é? De pessoas jovens, formados, que foram ficar na fila, na bicha, para competir para 25 lugares de um suposto emprego que o MPLA quis organizar ou oferecer no AMBO. Mano, vocês estão a entender isso? Vocês estão a entender? Quando você é burro, a burrice não é saber ler e escrever. Aliás, quem lê e escreve em português não te faz necessariamente você mais inteligente do que as pessoas que falam as línguas nativas do nosso país. Não confundamos merda e mau cheiro. Quem lê e escreve em inglês não faz essa pessoa necessariamente, não é inteligente. Continua a ser um burro quando o próprio burro não percebe e não sabe de onde ele veio. Os nossos filhos, eu tenho cá filhos na Inglaterra, não é? Que muitos vão para a universidade, saíram e estão aqui a viver. O facto dos mesmos não conhecerem a minha língua nativa, ou as nossas línguas nativas, a nossa proveniência, a nossa história, eles continuam e são burros analfabetos. Entendam. É preciso que nós saímos dessa lavagem cerebral, para nós ficarmos a ver pessoas a idolatrar ou a superiorizar certificado. Olha, o meu certificado. Meus irmãos, isso não funciona. O Ocidente tem medo do conhecimento de cada um de nós individual. Não é? Aqueles que não seguem os padrões sistemáticos, meus irmãos. Temos que prestar atenção a isso. Se nós não prestarmos atenção naquilo que são as transformações, não é? Do mundo. Meus irmãos, estamos a viver... porque eu amo meu filho, estou a fazer para os meus filhos. É mentira, meus irmãos. A prisão dos nossos filhos já está definido. Estando definida, não é? Por mais força que nós metemos nas escolas, não funciona. Eu estou aqui na Inglaterra, não é? Há mais de 30 anos, não é? Ou a caminhar 30 anos, mais de 29 anos, não é? O que é que acontece de concreto? Nós temos uma porrada de africanos, especificamente angolanos, que têm a formação acadêmica há 1 ano, há 5 anos, há 6 anos, há 20 anos, incluindo 30 anos. Guess what? Eles não têm emprego na área de formação. Não é porque eles são burros, atenção. São barras. Não é? Mas o inglês prioriza o dos mesmos, depois é que dá facilidade. Por mais barra que nós sejamos, meus irmãos, é sistemático. Então é necessário que nós percebamos isso. Se nós ficarmos a idolatrar pessoas por status, não é? Acadêmicos, ou os status que se oferece ali de títulos acadêmicos, não só. Nós não vamos a sítio nenhum. Eu vi uma exposição de um texto muito bonito e eu estou a partilhar, onde o texto é do Maninho da Vassoura, vive em Portugal, não é? E ele tem um trecho onde ele mete, a comparar especificamente
não é? Alguns irmãos que igualam-se com Malcolm X e o Dr. King, não é? O texto é muito bonito, muito organizado, mas ele mete o gangsta, meteu aí o Mano Incisa e meteu especificamente o Isidro Fortunato, não é? E eu contrapus aquilo. Até agora, só para meter aqui, está a aparecer pessoas aí a tentar desconstruir aquilo. Meus irmãos, em Angola nós não temos absolutamente ninguém ao nível do Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Primeiro, na nossa geração, não é? Tendo em conta aquilo que tem sido a contribuição de todos nós, em termos de consistência, não é? Eu gangsta. Não estou a inventar. Não é por eu conhecer, eu conheço o Isidro, conheço o Incisa, que fazem trabalhos organizados. Então não podemos confundir as pessoas. Muito cuidado com as nossas emoções. Eu estou aqui a fazer menção para nós desconstruirmos essa coisa de idolatrarmos as pessoas. Nem o gangsta, nem o Isidro Fortunato, nem o Incisa, nem outras pessoas estão, não é, ao nível de Malcolm X, nunca estarão, não é? Não estão ao nível especificamente do Dr. King, não é? Muito menos do Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Uma coisa, não é? É ser consistente e transformar pessoas, e essas pessoas, por sua vez, reproduzir a tua visão na prática. É o que nós estamos aqui a lutar com, não é? Temos que ver, independentemente de qualquer conflito que haja, o Incisa a dar o apoio ao gangsta, não é? Porque não é apoio. O que está acontecendo nos Estados Unidos não é business do gangsta, é teu business, é meu business, é nosso business. O que eu estou aqui a fazer não é o gangsta que mandou fazer, e não preciso que ninguém me manda fazer. É responsabilidade moral minha fazer a exposição para o pequeno grupo que me puder ouvir e agregar naquilo que é a luta para todos nós, não é? Libertarmos Angola na totalidade. Então, cuidado com as nossas... E esse é o que nos começa a nos fazer distribuições. Tem que haver intensificação vinda do Isidro Fortunato, vinda do Incisa, a superiorizar as manifestações. Agora, uma pessoa que lê, não é, um livro e vem fazer isso que estou aqui a fazer para vocês, isso das Nações Unidas, que eu escrevi aqui no meu caderno, mas eu li, não é, fui especificamente no Google, não é, tirei aquilo que eu achei, não é, confortável e compreensível na minha visão e que eu concordo com, não é, estou aqui a acrescentar algumas visões para poder justificar a minha desconstrução cá, não é, foi uma iniciativa minha. Isso não faz de mim, não é, superior ao Antônio André ou Chico Zé. Vocês podem fazer isso. Agora, quando termos pessoas que constroem, não é, sistema, como o Dr. Jonas Malheiro Savimbi, não é, sem ajudas, não é, atenção, uma coisa é você buscar know-how é o conhecimento, vai buscar conhecimento, não é, nos variedíssimos países do universo, e você cria a tua própria ideia para que você consiga mudar, não é, a visão daquele ou este grupo de pessoas. Wildon Eduardo, thank you, appreciate that. Não é? Nessa ordem de ideia, é necessário que nós prestemos atenção a esses aspectos. Não vamos começar aqui a idolatrar as coisas, as pessoas sem concretizações propícias ainda. Não é? O Luato Beirão tinha que se manifestar, está calado por quê? É? Vocês me veem eu a chamar a atenção ao MCK, está calado por quê? Não é? Vocês me veem eu a chamar a atenção ao Cota Paulo Flores, está calado por quê? Onde é que está o Yuri da Cunha? Onde é que está o C4 Pedro? Onde é que está? Meus irmãos, nós temos que desconstruir as coisas. Nesse preciso momento, em países sérios, africanos, não estou dizendo na Europa, países sérios tem na África. Se vocês seguirem mesmo uma determinada, essa temática, por exemplo, das Nações Unidas, vocês vão interagir com muitas pessoas dos outros países. Ah, você está dizendo lá nos Zua, não, eu não falo inglês. Não, eu também não falo francês. Eu não falo francês. Quando eu vir alguma coisa, uma imagem que desperta alguma atenção a mim, eu vou no Google, vou traduzir aquilo Hoje tem a opção de traduzir qualquer língua, meus irmãos. Vão, metem na tradução das línguas e automaticamente você presta atenção naquilo que estão a pontualizar. Eu me apercebi, em francês falaram, não é, que dentro da Itália tem um parque, não é, que fizeram agora a sua inauguração, não é, com o nome do Tomás Sankara. Mas falaram em francês, e eu não falo francês, embora perceber algumas palavras.
Entendem? Então é importante mesmo, vamos nos munir com informações, não é? Vamos nos munir, meu irmão, conhecimento é poder. Não é o papel que vocês carregam, que um grupo de pessoas definiu para vocês ficarem, não, sou formado em relações internacionais, sou formado em língua portuguesa, sou formado em... Isso é merda, meus irmãos. Desculpa pela frontalidade, isso é um facto, tenho que pontuar aqui para vocês. Uma pessoa que tem formação acadêmica e não conhece a história da existência, não é, da consciência humana negra, essa pessoa é um paralítico mental com um certificado de aculturação, meus irmãos. Jorge Caldeira, muito obrigado, valeu, estamos juntos. John Reza, estamos juntos, one. Não é? Nelson Anta Monteiro, one. Então, nessa ordem de ideia, temos que prestar atenção, meus irmãos. Não precisamos ir ver pessoas que têm popularidade, não. Vamos buscar aquelas pessoas que estão a dar opiniões, não é? E fizemos eles popular. Não ficamos na mesmíssima, não podemos estar estáticos nas mesmíssimas pessoas. Combatendo especificamente o gangster que está a ser combatido, não é? Ele, com o suporte de variedíssimas pessoas que todos nós, não é, nos revimos com aquilo que é a luta que está-se a fazer, não é? Esse grupo de combate do Gabinete de Ação Psicológica perde poder, perde água. Então não partilha, porque olha, tem um senhor que é produtor de música, também é músico, e é polícia. Está a fazer uma exposição, mencionou quem? Está a mencionar os músicos, não é? De Kuduro. Kuduro, agarra isso, suporta aí para poder, quer dizer, há uma campanha para descredibilizar essa ação, não é à toa. Não é em vão. A campanha que está-se a criar para descredibilizar especificamente o que vai acontecer nos Estados Unidos da América, não é? Não é em vão. Por quê? Porque são variadíssimos países dentro daquela estrutura, não é? Que estão automaticamente a ouvir o mundo. Não serão apenas os angolanos convidados pelo Gansa que lá estarão presentes. Tem uma porrada de nacionalidades, países, a fazerem a mesmíssima coisa que as pessoas que lá estão submetidas poderão fazer. Então, meus irmãos, vamos acordar. Quando tu vires alguém que está te chamar a atenção, contrapor uma coisa que você viu pública, vai, antes de aceitar e ouvir e obedecer aquela visão, vai você próprio, de forma clandestina, sem pontual, sem intermediário, vai no Google. Hoje o mundo está aberto para ti e para nós. Tu não podes começar a se comportar feito um palhaço francês. O gesto que todo mundo faz, você só segue. Agora é aqui, vai, só segue. Não, desconstrói. Nem que o erro seja de um de nós. Critica, desconstrua. Onde é que estão a Mangolé TV, do Rosário, aqui o Mastangola Vuns? Onde é que estão os alfacoabos que estão a ouvir esse... Este é um trabalho para a emancipação mental, e quem se apresenta como os panafricanistas que têm estado a se apresentar, este é o maior palco para eles começarem a fazer exposições, desconstruir conceito, perceber o que está a acontecer dentro das Nações Unidas, entender o mecanismo que está a acontecer no país. Onde é que eles estão? Vão-te pegar um grupo como se diz isso? De deputados, vão fazer um live. Olha, então, meus irmãos, vamos levar em banho-maria, tu para dançar. Ok, está errado assim. Esse não pode ser, não é, a tua vivência, meus irmãos. Não pode ser a nossa prisão, não é? O Sacatinde consegue ir para... vive em Portugal, o nosso irmão Sacatinde, não é? Vive em Portugal, o Salazar, neste caso. Coincidentemente, será do presidente, do maior assassino dos africanos. O homem vai para Benguela, não é? Sem se movimentar. E consegue buscar a cueca que está cortada da Maria Maqueba, não é? O Antônio que traiu o Oliva Ngoma atrás do pau, não é? Publica e uma porrada de pessoas ficam estáticas a defender ou a viverem ou a falarem de revistas cor-de-rosas. O Sacatinde não consegue fazer uma exposição, não é? A superiorizar as manifestações, não é? Existentes. Especificamente. Por quê? Vocês não refletem? Quando aconteceu, não é? Nos dias 27, 28, 29 e 30 de junho, não é? Aquelas mortes todas que aconteceram, que estavam aí por volta de 50 e poucas mortes, não é? O que é que nós vimos? Um grupo de pessoas
a superiorizar a narrativa do MPLA, ou vandalismo, porque não pode, fizeram lives, fizeram, não podem fazer inclusive. Neste preciso momento estão onde? Estão calados. Ou estão a fazer, não é, intervenções que eu vejo ali que não tem nada a ver conosco. E vocês subscrevem nessas páginas. Gisela da Silva, boa tarde, obrigado. Vocês subscrevem nessas páginas. Por que é que você vai subscrever numa página que claramente está a levar para a estupidificação? Você quer mudança do país? Você está de acordo com aquilo que é especificamente a alternância do país? Fica estático, subscreves numa página com teu nome. Para você subscrever numa página, você tem que meter o teu e-mail. É um processo de 2, 4, 3 minutos, independentemente daquilo que poderá ser a agilidade de cada um de nós. Estás lá a fazer o quê? Você parte do problema. Ah, não, mas eu sou da UNITA, agora no Zua. Olha, hoje não estamos numa visão de discutir UNITA, meus irmãos. Acordem. A UNITA está bem onde está? A UNITA merece ser oposição? Não. A UNITA deve ser, não é, governo no país. Mas se você não perceber o que vai acontecer aqui nas Nações Unidas, não é? Então você não vai entender a UNITA nunca, meus irmãos. Você pode ser da UNITA, se você for um palhaço que fica estático nos estatutos da UNITA única, que eu tenho aqui com precisão, e leio, conheço muito bem com propriedade, não é? Você fica apenas um palhaço, só segue bala, mas vai mais no sítio, bater palma, só fica, tá vendo? Ficas a bater palma à toa, porque você não conhece a essência das coisas, meus irmãos. Primeiro vocês têm que perceber a sistematização das estruturas, não é? Administrativas no país que nós temos, no continente, sorry. Kisama, estamos juntos, mano, valeu. O corno da África. Então, é preciso que nós começamos a prestar atenção nesse aspecto, meus irmãos. Todo e qualquer ativista, não é? Não importa o que representa, não importa se é neutro ou não, neste preciso momento temos que estar solidário com a causa do gangsta. É do gangsta? Não é do gangsta. É tua causa, é minha causa, é nossa causa. Todos os memes que forem feitos, não é? Muitos aparentam ser que está a dar superioridade ao gangsta. Não, nós está a nos distrair. Nós temos que começar a fazer partilhas, não é? Dos ataques arbitrários do próprio MPLA, não é? Coisas que aconteceram no passado. Os 77 têm que vir para incentivar e motivar as pessoas que estão fora de Angola. Porque há muita gente que está fora de Angola e não conhece a história de Angola. Não é porque ele não quer. O MPLA nos embutiu com novelas, não é? O MPLA foi em Portugal, comprou especificamente como é que se diz? A propaganda, não é? Ou a projeção de propaganda das equipas de futebol. Por isso que saía pessoas, 100 pessoas, 300 pessoas, 1000, 4000 pessoas, saíam em tempo real de Angola para irem no estádio do Benfica, porque o MPLA, inclusive, pagou nessas brincadeiras todas. É por isso que nós estamos a ver uma porrada de irmãos, incluindo, inclusive, muitos quadros da UNITA, a superiorizar o futebol feito palhaços franceses, não é? Que são as maiores máquinas de distração, não é? Das sociedades. Se nós não percebermos as transformações que estamos a vivenciar no nosso país, meus irmãos, ou no nosso continente, estamos a viver feito palhaços franceses, não adianta. Não é? Vocês conhecem um grande músico, não é, dentro do nosso país, que não está especificamente alinhado com o MPLA? Não. Não vives. E só se torna grande porque o MPLA está a projetar e a promover. E todos os músicos que nós temos angolanos, dentro e fora de Angola, são todos aculturados. Ninguém superioriza a cultura angolana. Angolanos, falas à toa, não sei. Vou entender, meu irmão. Você nunca vai superiorizar a tua cultura quando falares em português, quando falares em inglês, quando falares em espanhol, quando falares em alemão, quando falares nas línguas todas que foram incutidas no nosso país e no continente. Então, uma porrada dos nossos irmãos, aculturados que são, ramificam ilusões, imagens, não é? Por isso vocês ficam no Te Amo de 1 milhão, não é? Toca aí com cadeiras, não é? Arroz com feijão, milindros. São músicas que entram no nosso subconsciente por pressão sistemática. Por quê? Porque a televisão ramifica aquela música 365 dias no ano. Você, ao ouvir aquela brincadeira, transforma-se em moda. Esse jovem senhor está a ser usado e ele não sabe, coitado. Onde é que está o dito a agredir? Aquilo que foi a dimensão, não é? Do consumo da música do próprio, reflete a vida dele hoje?
Onde é que está o responsável máximo do Kuduro, que se encontra silencioso, foi condecorado pelo presidente, não é, ilegítimo de Angola, encontra-se hoje nos Estados Unidos da América, onde ele teria a oportunidade única para fazer as suas exposições, não é, descontente com aquilo que foi o assassinato de caráter dele. Nós vimos como é que ele chama-se? O Tony Amado, televisivamente a ser maltratado, a ser descredibilizado. Eram as mãos invisíveis do MPLA, porque não criam automaticamente que aquela figura representasse o Kuduro. Hoje o Kuduro é uma máquina, não é, de manutenção do MPLA, de estupidificação dos jovens. Os jovens que vão ser os futuros, não é, potenciais quadros do nosso país, mas submissos à visão do MPLA, caso nós não despertarmos os mesmos. Por isso, quando vejo muitas pessoas, vem um jovem a se comportar de uma determinada forma, esses me são mais malucos, esses me estão malandros. Não é o miúdo. Ele está a consumir o que o MPLA está a incutir na sociedade. E ele reproduz o que ele está a consumir. Você, adulto, não é? És parte do problema. Rei Salomão, valeu, estamos juntos. Está a entender? Vamos desconstruir esse conceito. Nós não podemos ver as pessoas a serem assassinadas, os seus caráteres, e estou-me a referir a pessoas, as crianças, que são os possíveis, eventuais, não é, responsáveis máximo nós. Nós já estamos com 5, como é? Com 50 anos, 50 e poucos anos, não é? É meio século. Até 2027, quem tem 50 anos vai ter que 52 anos. Quem tem 52, 54, 57, guess what? As nossas ações, em função daquilo que poderá ser a descredibilização nossa no nosso cotidiano, o jovem que nós não estamos a prestar atenção nele hoje, com 10, 14, 15, sim, 10, 14, 15, 16, 17 anos, porque no Nepal, uma das intervenções verbais que segurou a nação foi de um jovem com 16 anos. Aquele jovem teve que acompanhar e ser preparado para conhecer, não é, o que é o país do próprio. Os nossos filhos são treinados a idolatrar vazio cheio. E tudo que é vazio, quando você encher com nada, a colheita é sempre nada. Guess what? A ação desta pessoa poderá ser especificamente em função de um clique da pessoa que manipulou o mesmo. É assim que o MPLA funciona. É a razão de vermos as mortes arbitrárias que aconteceu hoje, não é? Do senhor a queimar ou a matar publicamente, não é? As pessoas estáticas, uma única pessoa com uma arma, não é? Mata alguém e ele não é mobilizado, as pessoas não se comovem, ou se comovem, não é? Abstêm-se como se nada tivesse acontecido. Isto é formatação. Isto é um trabalho que se cria na nação. Não é nosso comportamento natural. Então, as pessoas mais informadas e atentas precisam tocar nesses aspectos. Essa porcaria de lives que vocês têm estado a ver, convidam o Brigadeiro X, convidam o Mecanista X, o músico Y, a cueca da Antonieta, o balão, isso tudo não nos leva a sítio nenhum, meus irmãos. É preciso que nós começamos a prestar atenção nesse aspecto. Você que está a construir casa em Angola, você que tem empreendimento em Angola, você que gostaria de voltar como eu quero voltar para a nossa Angola, você não pode ficar estático, firme, não é? Na tua ignorância, pretendendo que não está a existir nada, porque você poderá ser, não é? A próxima vítima. Em Angola é só gritar gatuno e você é assassinado. Saindo da Inglaterra, saindo da Bélgica, saindo da Holanda, saindo da Alemanha. E guess what? Agora o sistema do MPLA está a envenenar as pessoas à volta do... Mano, está grave, manos. Nós temos que criar um mecanismo para combatermos essas forças. Agora estamos a ter mecanismo de envenenarmos uns dos outros, mesmo nas diásporas. Isto é grave, para quê? Tirar a vida de alguém que está a dar uma opinião. Tirar a vida de alguém que está a sobressair na sua vida com seus meios. O MPLA influencia isso. E eu estou aqui a falar com propriedade. Quem conhece a Inglaterra, quem vive na Inglaterra, não é, há mais de 20, 30, 40, 30 anos no máximo, conhece as perseguições que tive, não é, e que continuo a ter, vinda de pessoas que convivem comigo. Convivem.
Eu sou promotor. Você mete o panfleto, não é panfleto, são os flyers, não é? Mete o panfleto num sítio, vem uma pessoa que está a conviver contigo, de repente você sai, ele deita aquilo. Você eu não entendia, ficava, não sei o que se passa de concreto. Você vai para lá, como são maioritariamente locais onde a malta faz frequência de portugueses, os portugueses, muitos deles às vezes solidários a mim, olha, o fulano de tal teu amigo, é teu sim, meu amigo. Ele deitou os panfletos aí. Como assim? Você vai para aqui ver aquela brincadeira, tufas. Está lá, tens que pegar aquilo, meter e arranjar pessoas que vão vigiando as pessoas. Todas elas conhecidas. O MPLA consegue ludibriar, não é? Todas as comunidades à volta deste universo afora, não é? Angolanas. Por quê? Através da representatividade administrativa. Para nós, não é? Desinformado que éramos no passado, pensávamos que nós estamos a representar o nosso país. Depois de conhecer as mãos invisíveis do MPLA, apercebemos que não, estávamos a fazer a promoção do MPLA, a manutenção do MPLA, a continuidade do MPLA. Por isso que é importante. Emanuel Tavares, obrigado, estamos juntos. Por isso que é importante que nós começamos especificamente, não é? A desconstruir as ONGs, organizações não governamentais, as associações, não é? Não importa que tipo de associação for. Cuidado com as igrejas, não importa que tipo de igreja que for, não é? Porque é aí onde está-se a pegar. Aliás, esse é um mecanismo, um sistema, não é? Conhecido ocidental. Aqui na Inglaterra, na Bélgica, na Holanda, whatever, as mães são controladas pelas igrejas, não é? Os pais são as prisões, não é? E naturalmente, qual é a próxima que não vem agora à mente? Tem uma outra que não faço ideia agora qual é. Minto, os jovens são controlados pelas escolas. As escolas, o sistema do ensino acadêmico. Will Eduardo, valeu, sem sombra. Então, não podemos, e temos que parar, meu irmão. Exato, está aí aqui a exposição bonita do vice Bantuman. Temos que idolatrar pessoas como Kwame Nkrumah, Isaac Tomás Sankara, Patrício Lumumba, Jonas Malheiro Savimbi, Gaddafi, não é? Não esquecem também aí o famoso what's his name? O Mugabe. Há outras figuras que estão aí que temos que começar a idolatrar. Nós temos que conhecer essas figuras. Mas eles foram ditadores? Não. Foram ditadores na perspectiva do Ocidente. Eles estenderam o seu espaço. Falando do Gaddafi, por exemplo, quem vive aqui na Inglaterra e conhece a história da Inglaterra, e eu estudei aqui nos livros dos ingleses. Noutra hora, os ingleses enalteciam o Gaddafi. O Gaddafi é a pessoa que o próprio inglês diz que tem mais degrees, ou tem mais como certificados de elevação, PhDs, whatever, não é? E o inglês o idolatrava, o superiorizava. Por quê? Porque eles tinham o controle, especificamente, do Zimbábue. Quando o próprio Mugabe disse que não, enough is enough, stop, não é? Pontualizou que havia de dar fora desse movimento, não é? Começou o ensaio do assassinato de caráter do Mugabe. Graças à existência do falecido Mohamed Gaddafi, que criou o mecanismo de barreira para proteger, não é, o Mugabe, para ele morrer em morte de Nganazamba, ou em tempo que o Nganazamba achou que ele tinha que ir embora, senão ele seria assassinado, como assassinaram o próprio Gaddafi, que não teve escudos suportes de pessoas como os Kwame Nkrumah, Tomás Sankaras e Patrício Lumumba, não é? Morreu praticamente da mesma forma que foi assassinado o Patrício Lumumba, não é? Todos eles neutralizados e traídos pelos próprios irmãos. Então, é nessa linha de pensamento que queremos ver pessoas ditas acadêmicas. Quando as pessoas me vêm a chamar a atenção, o doutor Sérgio Raimundo, não pode, essa conta aqui é um grande barra, meus irmãos, vocês vão ficar sempre no barrote. Enquanto vocês idolatrarem pessoas que estão a fazer exposições verbais. O que o Sérgio Raimundo, o doutor Sérgio Raimundo fala, não é algo que ele tirou da mente do próprio. Ele estudou. Estudar é segurar um papel, um caderno, ler o que o Joaquim ou Antônio André escreveu, ele não escreveu, não é? E ele passa para ti, decorou e passa para ti. Você, eu, nós, de forma cega, como fomos formatados a obedecer, não é, a eloquência linguística, não é, especificamente do famoso português, ou a eloquência das línguas, não é, ocidentais, nós idolatramos as pessoas por fazer essas intervenções, não é?
expondo a visão na perspectiva do Ocidente. Sem desconstrução, nós não conheceríamos e nem perceberíamos a razão da ausência, não é, dessas figuras que o nosso queridíssimo irmão mencionou aí, não é? Como o Gaddafi, não é? O Tomás Sankara, não é? Naturalmente que falei no princípio também do doutor, nesse caso, King, não é? O Malcolm X, não é? E outras figuras que muitos panafricanistas conhecem com propriedade e ficam presos sistematicamente porque eles sabem que não têm... quer dizer, o que é que acontece? Quando você fala da verdade, você não tem muita visibilidade. Por quê? Os meios em si de comunicação convencionais não te prendem, ou seja, te descredibilizam. Tu estás a falar de uma verdade. Você, quando vai buscar a história da Angola, a história da África profunda, não é? Você não terá visibilidade, não é? Ao nível daquilo que poderá ser quando estiveres a falar, por exemplo, das nádegas da Joaquina ou Maria Maqueba. Não é? Os meios convencionais, controlados ocidentalmente falando, não é? Gostam das pessoas estúpidas. Você a promover a futilidade tem especificamente, não é? Maior aderência das pessoas. E o próprio sistema ocidental gosta disso. Não é? Pessoas que idolatram o futebol, que idolatram o basquetebol, que idolatram o desporto na sua totalidade, que idolatram as novelas, filmes, whatever, não é? Embora existindo filmes que já estão a vir, não é? De desconstrução e metendo aquilo que foi as vivências no passado, que eles também combatem anyway, mas está a haver alguma ressonância da raça dos negros a fazerem automaticamente exposições, não é? A desconstruir o conceito e ainda a superiorizar as figuras emblemáticas negras do passado e as recentes. Por isso, meus irmãos, vamos desconstruir isso. Vamos combater, vamos cancelar os músicos, meus irmãos. Vamos cancelar essa porcaria que estamos a ver aí de figuras que nós idolatramos. Estão silenciosos. Se nós estivéssemos conectados, não é? Esses memes tinham que fazer repercussão, superiorizando especificamente, não é? A famosa campanha dos Estados Unidos da América. Onde está o Mano Gangsta? E ali tínhamos que ver os músicos todos, até porque o Mano Gangsta tem conexão com o famoso círculo do hip-hop. É por isso que eu digo que não tem hip-hop, mano. Não é? Essa solidariedade que o Gangsta tem com o hip-hop é por ele crescer e aprender coisas lá. Mas eu não me revelo, nem MC Capa, porque não tem nada, meus irmãos. O que o MC Capa canta é o que você vive. Não é o que você deve fazer para sair, não é? Daquela vivência. E ele não pode cantar aquilo para você, porque ele vai ser também censurado. É a razão de nós vermos, não é? O Gilmar Vemba ser atacado, não é? O Gilmar Vemba está aí, não é? Está a ser atacado não é por burrice, não é por ele ser mais matumbo, não. Por ele tocar na sua comédia, tocar em aspectos visíveis, aspectos factuais. Guess what? Que toca em todos, não é? Em todo o casco africano, minto, em todo o casco angolano, onde nós nos revimos com, não é, com facilidade, porque é a nossa vivência, não é? Eles preferem que você vai no Te Amo de 1 milhão, de Matias Damasio, não é? Vais com essa brincadeira, porque olha, estou não sei o que dos famosos C4 Pedros, do que vocês irem para essas figuras, porque ele está distraído. O C4 Pedro não pode ser influenciador do teu filho, da tua filha, não é, que tem 18, 19 anos. Não é? Ele está com 50 anos. Olha o Big Nelo conforme ele distraiu. Big Nelo tem 53 ou 52 anos agora. Não é? Vocês ficaram distraídos. Ele fez um personagem, não é? Como se fosse um jovem ainda. Todos nós ficamos surpresos com a realidade do próprio Big Nelo, embora ele não tenha feito uma exposição. Só que eles comportam-se como criança para atrair as crianças. Senão não tem farra. Eles tinham que começar a se comportar como pessoas adultas. Tinham que começar a se comportar como gangsta, não é? A tocar em aspectos que eventualmente mutilam o nosso país. Mas como isso não os afeta, porque eles têm salário mensal, para além daquilo que são as suas exposições, não é? Supostamente culturais, não é? Então eles vale a pena projetar e promover e automaticamente, não é? Fazer a manutenção do MPLA, porque eles vivem disso.
não é? Isso é que temos que começar a prestar atenção. Vale a pena o MCK fingir pretendendo que está a lutar. O próprio MPLA dá facilidade. Meus irmãos, não sejam parvos. Ninguém em Angola sobe num palco sem o conhecimento do MPLA. Ninguém entra em qualquer instituição da Angola sem o conhecimento do MPLA. E eu estou a falar com propriedade. Eu vivia já aqui na Inglaterra 17 anos. Depois de 17 anos recebi o meu documento, é que facilitou com que eu tivesse que ir ver os meus familiares, os meus amigos, a minha terra. E quando lá fui, eu como promotor de eventos, saindo lá, começando lá, não é? Eu faço um evento dentro do nosso país. Para projetar e promover o evento, eu tinha que ir nos meios de comunicação convencionais, especificamente do nosso país, que é a televisão, não é supostamente pública de Angola, não é as Zimbos e Oreva, as rádios Oreva, não é para irmos nessas lixeiras. E aí, quando lá cheguei, nessa suposta modernização, pagava-se, tinha que se pagar. Não é? Lá fui, fiz isso, na altura, na Semba Comunicação. Quem conhece a história da Semba Comunicação, a Semba Comunicação era um quarto na Vila Alice, aí onde está aqueles prédios que caíram, tinha lá um espaço. Tem um jovem que faz publicidade agora lá no cinema dos Belas, não é? É que era o responsável lá, não é? Que recebemos lá nessa brincadeira, não é? Da Semba, não é? Pagou-se o suposto valor, não é? E apareci num dos programas do Sérgio Rodrigues, Janela Aberta. No dia, o evento eu estava a realizar no dia do suposto presidente primeiro do país, não é? Que é o Dr. Agostinho Neto. Eu consciente e convicto que a paz tinha entrado de verdade, comecei a fazer uma exposição verbal aberta, à vontade, para moldarmos o nosso país. Por quê? Comecei a ver dentro do país, não é? Publicidades ou coisas, as mulheres com o rabo fora, a vagina aberta, assim, as pernas abertas com vagina, não sei o que, fazerem vídeo, aquilo é uma farra de fazerem festas naquilo. Eu achei aquilo estranho, nas ruas assim, exposta à vontade, aberta, não sei o que, E eu fiz uma crítica, não, as coisas estão a desenvolver, está bonito ver aqui jovens em Angola ter as suas independências, hoje já se pode andar em qualquer canto do país, não é? Aliás, de Luanda, sem absolutamente nenhum medo, porque eu estava a experienciar aquilo na vida, né? E automaticamente fiz menção, a chamar a atenção em alguns aspectos que estavam a acontecer no país. Foi o meu grande erro. Até hoje que estou a falar para vocês. Não é? Não revi, não, se alguém gravou, por favor que me passem aquilo, porque eu ando à procura daquilo anyway. Essa entrevista, não é? Ou essa minha aparição dentro do Janela Aberta. Aquilo desapareceu. Nos outros locais de informação onde eu poderia transmitir fazer a minha promoção, rádios, whatever, cortados todos, eu ia para, não, amanhã, não sei, porque tinha pessoas que eu tinha feito também um rebuçado, quer dizer, você via apresentador naquele tempo que eu fui para lá, quer dizer, estão ali, ele tem um impacto massivo em termos de nome, as pessoas conhecem ele, mas ele está arrebentado, não sabe o que é que vai comer em casa, não é? Para além daquele dinheiro que a pessoa dá, que segurava um valorzito, dava nesses, não vou mencionar os nomes dos apresentadores que não tem necessidade, não é? E meu irmão, cortaram-me tudo aquilo. No próprio evento, quem esteve neste evento, porque tem muitos amigos aqui, o Mantasha, não é? Aquelas pessoas que conhecem como Anastácio da Cruz esteve lá presente. E outros irmãos que hoje não fazem parte dos vivos, whatever, que eu tinha feito aqui como amigado, foram para lá para este evento. Viviam na cidade, e foram para lá. Eu me tornei conhecido aqui também, e foram para lá. E quando eles chegaram para estes locais, aquilo chamou a atenção às estruturas administrativas do próprio MPLA, não é? A polícia começou, apareceram carros novos na subunidade do Hoje Ainda. Quando você tem qualquer situação, um bandido ou gatuno apareceu na tua situação e você vai pedir ajuda, eles dizem para você alugar um carro, arranjar um carro. Naquele dia tinham mais que 16 carros a fazerem o perímetro, ou seja, a supervisar aquele perímetro do Cine África. Meu irmão, e outras coisas são os 500. Por isso, não confunda, meu irmão cheiro. Você não está em Angola pensando que você está livre. É mentira. Os espaços teus todos estão a ser controlado. E esse é o sistema que o MPLA está a trazer para o Ocidente nas comunidades angolanas. Não é? O Joaquim queixa o Antônio queixa o André, dentro da família queixa o Livro. É assim, bufos, portanto de bufeiras. É o que estamos a viver. Essas mortes que estão a acontecer, sistemáticas, silenciosas, em muitas comunidades aqui à volta dessas diásporas afora, não é?
vamos ter que começar a questionar e começar a entender isso. O MPLA distribuiu muito dinheiro no Ocidente, minto, nas diásporas angolanas, claro que é o Ocidente, uma parte de nós estamos aqui, não é? E esses jovens, de forma inocente, coitado, eles todos mutilados mentalmente, estão a meter aquilo na prática. Porque é inadmissível. Agora, no sábado, domingo agora, foi um grupo de jovens jogando aqui em Manchester. Né? Vocês conhecem todos o Gil. O Gil organizou um campeonato, um amistoso, um jogo de amigos. Saíram pessoas de Londres, não é? Para Manchester, pessoas acima de 18 anos, muitos coitados foram por inocência, tenho certeza disso, não é? E quando as pessoas lá chegaram, a exposição da camisola do famosíssimo MPLA. Isto é grave, mano. Na Inglaterra. E esses jovens, todos é que foram inflamar a Portugal, nas vésperas especificamente das festas, não é? Que é legítimo para fazer as suas férias, mas muitos deles não conviveram nas suas férias, foram para lá, não é? Inflamar especificamente a agenda do MPLA dentro do quintal deles. Porque Portugal é o quintal do MPLA de manutenção. Vocês estão a entender agora? É preciso que começamos agora a desconstruir esses conceitos para nós entendermos essa verdade. William Eduardo, valeu do coração, obrigado, estamos juntos. Estão a entender? Quem depende do... Olha, o vice... O Vickler, não é? Bantuman tocou aqui num aspecto que eu acho importante, as pessoas têm que perceber. Muitas pessoas, agora você fala à toa, pá. O sistema da escola aqui é nosso. Nós é que estamos aqui na escola, não sei o que. Não. Ele tocou aqui para acrescentar naquilo que era a minha exposição e que eu acredito que deve ser importante nós aqui partilhar com vocês. Ele diz, vamos por uma Angola, não é? Tá aí o Y, não sei o que significa. Por uma Angola, uma África unida. Y novamente, quer dizer, próspera, não é? Sem intervenção ocidental. Aí tá bonito, não é isso que eu quis dizer, sorry. Assim aqui. Quem depende dos ensinamentos da escola é um problema grave, porque existe um órgão que controla isso. Chama-se Unesco. Estão a entender? Nós estamos presos sistematicamente. É impossível, porque nós não estamos a estudar em angolano. Nós em Angola não estudamos em angolano. Quem está a estudar em Burkina Faso, não é? São os burkinafasenses, o povo da Burkina, não é? Mali. Esses estão a pensar com eles mesmos. Estão a criar o seu armamento, estão a criar a sua forma de pensar, estão a criar drones, estão a criar hotéis, na perspectiva, e eles é que estão a fazer, não é? O sistema de controlo, não é? Ocidental. Você não vê, você não pode organizar empresas locais, tem que comprar o know-how de fora, conhecimento de fora, mesmo você sabendo. Quem conhece a história de construção de estradas, não é? Africana especificamente, o modelo faz 110 anos, só a durabilidade. E nós temos todos os produtos naturais, não é? Vindo da terra, para construir as maiores e grandes estradas do mundo. Mas nós não metemos isso em prática. O conhecimento é da África. O Ocidente tirou, meteu no papel, transmitiu para nós de forma superficial, mas em contrapartida é o maior vexame que nós temos de estradas em Angola. Aquilo parece ioiô, não é? Hoje abriu, como construiu hoje, amanhã abriu, montou, desmontou. Quer dizer, aquilo é visível. Você sem conhecimento na área, você vê que esses já estão a espetar um diquindo, já estão a espetar um calor, já estão a nos aldrabar. E acabamos por perder isso. Meus irmãos, eu não vou alongar mais, porque eu não quero que esse vídeo mesmo alongue, embora me dê vontade de dar mais sequência. Mas, por amor de Deus, meus irmãos, vamos todos partilhar a visão e a motivação da campanha de manifestação nos Estados Unidos da América. É importante, porque nós estamos conectados e presos, não é? Pela China,
pelo Reino Unido, pela Rússia, what else? Pela Rússia, a França, não é? E quem quiser, não é, debater ou rebater esta minha afirmação, que não é conhecimento que eu estou aqui a reproduzir vinda da minha cabeça, vai especificamente, não é, no Google e mete P5, P5. O P5 são os países que definem, controlam, não é, a organização, não é, daquilo que é the Security Council das Nações Unidas, a segurança especificamente do famoso, não é, dessas famosas nações. As nações africanas só vão lá passear, tirar fotografias. Tiram fotografia, fazem um diquinho do orelha passado e cozido. Os únicos emblemáticos jovens senhores que faziam, não é, alguma ressonância a nível da África, dentro das Nações Unidas, já não vivem, não é? E os que vivem não foram para lá. São 5 a 6 deles. Entre eles está o Ibrahim Traoré. E os países, outros, acho, está o Mali, Níger, acho que Botsuana, uma coisa parecida. Anyway, e vocês podem localizar isso. Então não existe absolutamente descredibilização nenhuma, não é? Ou tentarmos descredibilizar Angola, como muita gente está a tentar passar, não é, fazendo manifestação lá. Isto é mentira. Aliás, as manifestações, eu sempre disse, que tem que ser à frente das instituições do país em que nós vivemos, não das embaixadas nem consulados. E agora vocês estão a ver qual é a repercussão e qual é a visão. Acordem, meus irmãos. Essa lavagem cerebral de vermos os memes e um grupo de senhores jovens a fazer exposição para descredibilizar a manifestação do dia 29 é por única e exclusiva, não é? Mente, porque o Gabinete de Ação Psicológica do MPLA está preocupado com aquilo que poderá ser a repercussão, não é, desta famosa manifestação. Que só aderam, vão indo incentivando as pessoas que vivem nos Estados Unidos da América, as pessoas que vivem em qualquer parte aqui da Europa, que têm capacidade e ainda têm tempo de lá ir, não é? Ainda tem tempo para viajar aqui, não é certidão de óbito, você tem condições financeiras naturalmente, não é disponível, não é? E é para o investimento e será histórico. Por isso, meus irmãos, acordem. Vamos acordar. A única força no Palop que está a meter o Donald Trump em parafuso chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente, não é, do Brasil é o único que meteu em parafuso o Donald Trump. Está a competir com o próprio tu para tu. Não existe Portugal, não existe qualquer país dessa CPLP que consiga fazer uma afronta ao Donald Trump sem ter, não é, represália. E mesmo com a represália que estão a dar ao presidente do Brasil, ele tem a cabeça erguida porque não precisa e não depende especificamente dos Estados Unidos da América. Estão a mostrar uma outra potência, estão a criar um outro sistema que poderá influenciar bastante nas Nações Unidas. Jovens que estão em Angola, muitos ativistas desinformados estão a ser manipulados. Esses estão a falar, estão a fazer manifestação aí na Europa, estão a fazer manifestação na América, nós aqui passamos no sol. Não, meus irmãos, não fazem isso, não confundem. As vossas manifestações são credíveis. Mas é preciso que vocês, nossos irmãos que estão aí, não é ativistas, tenham cuidado a reproduzir mensagens. Porque vai mostrar mais uma vez que vocês estão desconectados, desinformados. A manifestação feita em Angola, não é só irmos para a rua, apanhar esse sol que nós temos estado a apanhar, sem dar impacto internacional ou nacional, não tem valor. Estamos a sofrer realmente. Entenda uma coisa. Não é que estejamos aqui a descredibilizar. Porque a unidade e compreensão das pessoas dentro de Angola automaticamente levará o próprio MPLA fora, não é, da gerência do nosso país. Enquanto haver Nações Unidas, enquanto haver organizações que tenham, não é, aproximação de contratos bilaterais
com uma percentagem superior do lado deles, não do nosso lado, meus irmãos, as nossas manifestações em Angola, no calor, mesmo onde a malta vai, não terá impacto enquanto nós não tivermos sistemas. E quando eu me refiro ao sistema, é o quê? Por isso que a sociedade civil em Angola é pobre. E não é pobre porque nós queremos ser pobre, não, ou porque eles querem ser pobre, não é isto. É pobre porque o MPLA impossibilita a liberdade das pessoas de autossustentarem-se. Então isso, não é, automaticamente representa a ausência das pessoas conectadas. E dá-se credibilidade à UNITA, porque a UNITA tem uma estrutura sistemática, não é, desenhada com os padrões ocidentais. Não têm poder de definir na perspectiva, não é, dos outros países que estão de igualdade de direito. Por quê? Porque o MPLA aceitou, não é, descredibilizar-nos a porcento. Todos os meios que foram construídos em Angola, não é, houve as mãos invisíveis do Ocidente, e com as mãos invisíveis do Ocidente, o próprio Ocidente ajuda a descredibilizar. São empreendimentos, não é, que são feitos e depois são abandonados para poder reconstruir novamente com outros, não é, como é que se diz aquilo? Com outras verbas. E nós vamos nesse ioiô, vamos nessa forma. Eu vou morrer tarde ou cedo, você vai morrer mais tarde ou mais cedo. Isso é um facto. O nosso filho que não viveu e não recebeu a mensagem minha para que ele percebesse o meu passado, automaticamente ele vai normalizar aquilo, vai lutar para aquilo também passar. E assim sucessivamente, caso nós não estejamos atentos para mudarmos o quadro de Angola. Por isso, meus irmãos, eu sou o Angolano Zua, mais uma vez do Reino Unido falo, chamar a atenção a todos vocês para que nós possamos partilhar o máximo possível no conhecimento. Olha, desconstroem, não partilhem memes, meus irmãos, que não tem lógica. Quando vocês virem pessoas como o Elder ou o Rei Elder, vocês bombardiem ele com a realidade que vem na vossa alma. Contrapõe o mesmo. Quando ele entender que vocês estão... Agora vocês estão a rir. Vocês estão... Quer dizer, estão lá na brincadeira. Ele está a vos levar a banho-maria. Guess what? Ele não está a fazer aquilo a custo zero. O rei Elder está estabilizado. Tem a sua vida organizada. Falando à toa. Não é? Vocês lhe levam para um palhaço francês. Ele está a fazer a vida dele. Está a sustentar a família dele. Não é? Como você plateia dele, você parte do problema. Que tens que acordar amanhã de manhã para ir trabalhar. Não é? Se estiveres cá no Ocidente... Não é? É você que fica nos lives dele da estupidificação, não é? Então isso é necessário. Até lá aproximar com figuras públicas ocidentais. Há ramificações que ajudam a fazer isso. Pagam para vender memes, para credibilizar os memes, para nos distrair a porcento. Então não significa dizer que o Rei Elder é superior a vocês, até que vocês podem dar. Não é o facto de ele não saber falar ou falar o português como ele fala, whatever, que isso não me interessa. Se ele falar qualquer língua nacional, até isso nos faz muito mais inteligente do que eu. Mas o que ele está a fazer é apenas oportunismo. Ele está a viver, ele é pago e é visível anyway. Então não sejamos estúpidos, não sejamos parvos, ficamos a perder tempo com memes, meus irmãos. Vamos superiorizar a ação e visão do Gangsta. Vamos apostar a porcento nos lives que o Gangsta está a fazer. Vamos reproduzir as visões, não é? Das manifestações que estão a acontecer, não é? Em Portugal e assim sucessivamente. E vamos ficar presente no dia da manifestação a partilhar o máximo possível os lives que forem feitas lá. É importante, meus irmãos. Nem que esteja apenas uma única pessoa a partilhar aquele live. Nós precisamos ajudar a partilhar. Eu depois vou ver se consigo entrar em contato com o Gangsta ou fazer um vídeo para que ele consiga automaticamente, visto que eu ainda não tenho o número dele, tá? Agora ele está nos Estados Unidos da América, ali agora que é certidão de óbito. Ninguém pode confundir merda de mão cheio. Ele marcou os seus passos, chegou até onde chegou, está a fazer algo positivo até o meu ver, porque é visível o que ele faz. Não tem absolutamente nenhuma necessidade de nós começarmos a contrapor o que ele está a fazer. É legal até onde está, no ponto de vista, não é, dos angolanos. Não pode ter livros, não é, que possa definir aquilo que eventualmente possa ser o comportamento do Mano Gangsta dentro dos Estados Unidos da América, até porque lá temos que seguir as leis daquele país e não do João Manuel Gonçalves Lourenço. Manos, por amor de Deus,
Vamos parar de ser estúpidos. Falem com os vossos filhos. Eu tenho um filho de 20, 28, 29 e 30 anos. Vocês com certeza poderão ter filho de 16, 17, 5, 6, 9 anos. Eles têm que saber quem é o MPLA. Transmita a mensagem. Ah, mas meu filho já vive na América, vive aqui na Inglaterra, vive na Bélgica, vive na Europa. Doesn't matter. Se vocês acompanharem, the politics, the system itself, based on what being happening in America, you will understand what's going on here. I'm talking about you guys, which don't speak English, and you can see there is a lot of people who being follow me. Yeah, I realize it's your son, your daughter, your family. They've been asking me, why are you the only one being talk about this kind of stuff? My daddy don't even talk about this stuff. Yeah? My dad only want to go to football, only want to watch football, only want to go to the clubs, only want to go to the parties. Why they don't talk where he come from? I say, I don't know. I can't talk on behalf of your dad. You must question your dad. Guess what? Our son, our kids, they pay attention. So, change your mind, boss. Meus irmãos, traduzindo aqui para os manos que estão aqui na posição, os nossos filhos estão a crescer aqui na Inglaterra, estão a nascer aqui na Inglaterra, na América, em Portugal, whatever. Eles acompanham o que nós fizemos. E muitos dos filhos desses nossos irmãos que vivem cá na Inglaterra perguntam: mas ô tio, por que é que você sozinha que fala só com relação a Angola, que fala com relação a isso, a Sádio Cozido, e o meu pai não? Eu digo que não posso falar pelo teu pai. O teu pai é mais velho, tens que perguntar ao teu pai, ou à tua mãe no caso, não é? E os mesmos dizem que eles só prestam atenção no futebol, só prestam atenção em ambientes, só prestam atenção em bares, whatever, e a Sádio Cozido. Isso eu não posso falar em nome do vosso pai. Então é só para pontualizar aqui os pais e as mães que fiquem atentos, meus irmãos. Não é? O lazer não pode ser. Eu também faço frequência do lazer, eu consumo o lazer, não é? Não, o que nós estamos a fazer não impossibilita os nossos afazeres do cotidiano. Aliás, não é? Pode até roubar um pouco do nosso tempo, mas em contrapartida, o tempo que nós depositamos e desprendemos para o lazer é superior ao tempo que eu estou aqui a fazer, por exemplo, esse live. Então, meus irmãos, acordem. Acordem. Bom, mano, estamos ligados. Eu acho que o próximo live, para dar um tempo de respiro a este live, não é? Vou fazer no TikTok também chamar a atenção, porque lá onde está, não é? As ratazanas todas do Gabinete de Ação Psicológica. Eles estão a fazer live para descredibilizar absolutamente tudo, mais alguma coisa. Então lá estarei também a fazer algumas intervenções para a emancipação mental dos nossos irmãos dentro e fora de Angola. Somos lá no Zua, Bazei. Estamos juntos. Com licença. Minitono mau. Vanji bunji konsukwa. Bueno fuli que langin leonche.